Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu estou super excited, muito excited mesmo. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro, sobre o livro de Gênesis, capítulo 24. E eu já tinha lido esse capítulo algumas vezes, mas nunca como agora. Eu estava recentemente num trabalho de jejum e foi um dos capítulos muito usados nesse trabalho. E jejum realmente é algo muito poderoso, né? Um instrumento muito poderoso, porque tu começas a entender coisas de uma maneira que tu não entendias antes, as camas caem nos teus olhos, tens revelações incríveis. E eu gostaria muito de trazer o que eu aprendi, o entendimento que o Senhor deu-me sobre Gênesis 24. Eu acredito que a Bíblia é para todo mundo, e esse estudo é para todo mundo, mas existe assim um sabor especial para os homens desse estudo. Então compartilhem com os seus amigos, pais, irmãos, primos e tudo mais. Então, Gênesis 24, vamos começar primeiro com uma oração. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela tua eterna graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, por esse estudo bíblico, por essa revelação. Obrigada, Senhor, por usares-me como um instrumento, Senhor, para a tua palavra, para o teu corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, porque a Bíblia é um guia, é um livro vivo. A tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra em Efésios 6 diz que a palavra é a nossa espada, é com a espada, Senhor, que nós lutamos contra os dados inflamados do inimigo, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu filho que por nós morreu na cruz, que hoje nós podemos usar o sangue. Está tudo pago, Senhor, para a nossa proteção, Senhor, e para nos vivificar. Pelas suas feridas nós fomos sarados, fomos curados em nome de Jesus. E venho-te pedir, Senhor, que qualquer pessoa que esteja a ver esse vídeo, Senhor, que realmente receba uma revelação da palavra em Romanos, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Que o Espírito possa usar-me, Senhor, para realmente entregar essa palavra, Senhor, possa seres tu a falar e não eu, Pai. Deus, Pai, que tu possas abençoar e abrir os olhos, Senhor, e os corações das pessoas que estão a ver, trazer entendimento, trazer libertação, Senhor. Mas acima de tu, trazer entendimento, discernimento, Senhor, e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. E a qualquer coisa que eu ainda não tenha entendido, Senhor, que tu possas trazer novas revelações, Senhor, durante esse estudo. Amém. Eu vou tentar fazer 3 ou 4 vídeos, porque eu ainda não sei editar vídeos assim muito grandes, então vou tentar separar os vídeos, né? Então, Gênesis 24, vamos lá. Gênesis 24 é a história de Isaac e Rebeca. Quando Sara morreu, todos nós conhecemos a história de Abraão, né? Eu também, por acaso, vou fazer um estudo sobre a vida de Abraão, que acho que é muito interessante. E todos nós conhecemos a história de Abraão e nós vemos que ele teve um filho, o filho chamou-se Isaac. E quando Sara morreu, Isaac já tinha 44 anos, Deus deu uma palavra a Abraão. E Deus disse que ele quer dar uma mulher a Isaac. Então, aqui Sara, a mãe de Isaac, já estava morta. E ele estava muito triste, e para aplacar a sua tristeza, Deus decidiu dar-lhe uma esposa. Deu as instruções a Abraão, e Abraão falou com seu servo responsável por tudo na sua fazenda. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 24. Eu vou ir por versículo a versículo, nós vamos entender versículo a versículo. Gênesis 24, versículo 1 a 4, diz assim. E eu estou a ler da versão Almeida revisada, né? Corrigida. Essa é a minha versão. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das minhas filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás a mulher para o meu filho, Isaac, né? Esse é o versículo, amém. A mão por baixo da coxa simbolizava aliança naquela época.
um pacto que o servo fez com Abraão para jurar que ele não daria a Isaac uma mulher fora da vontade de Deus. Sendo ele já velho, o servo era quem tomava, conta de tudo. Uma vez que Abraão morresse, ele estaria encarregado pelo casamento de Isaac. E aqui ele fez o servo prometer que não deixaria Isaac casar com uma cananeia, povo idólatra, porque naquele momento Abraão estava em Canaã, mas com uma filha do reino do Senhor, que é uma filha que conhecia a Deus, servia ao Senhor e temia ao Senhor. Porque para Deus isso é muito importante e ainda é uma aberração, Porque nós lemos que em Reis, isso foi um dos motivos da queda de Salomão, casar com mulheres que não adoram ao Deus vivo. E Deus, durante o Primeiro Testamento, Deus avisa muitas vezes aos seus filhos: não casem com mulheres de outros povos. Não casem, por quê? Porque as mulheres de outros povos têm outros ídolos, têm outros deuses, outros ídolos. Não temem nem servem ao Senhor. E isso provoca que elas façam com que os seus filhos se prostituem, se corrompem e começam a adorar outros deuses. Nós vemos isso em Deuteronômio 7, 3 a 4. Deuteronômio 7, 3 a 4, que diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumaria. Amém? Então, era muito importante, até porque Abraão tinha uma promessa, e a promessa de Deus na vida de Abraão era que ele seria pai de nações, dele vinha um povo, que mais tarde nós vemos que foi Jacó, depois Deus trocou o nome dele, deu Israel, e vieram 12 tribos de Jacó, que eram os 12 filhos de Jacó. Então era muito importante que, se ele fosse criar uma nação, tinha que criar uma nação com mulheres de Deus, não podia criar uma nação já corrompida. Então era muito importante que Isaac, que era a semente de Abraão, que também dele vinha uma semente, viesse uma semente pura, santificada em Cristo, em Deus. Então era muito importante que Isaac casasse com uma mulher do povo de Abraão e que temia, principalmente que temia a Deus. Gênesis 5:6 diz assim: e disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Aqui o servo questiona: no caso nenhuma mulher da terra de Abraão querer casar com Isaac, se ele iria mandar Isaac de volta para a terra de Abraão, para impedir que Isaac se apaixonasse por uma estrangeira. Então ficava já lá e tudo mais. Mas não dava para fazer aquilo, porque havia uma promessa. A promessa não era na Mesopotâmia, de onde era o Abraão. A promessa era em Canaã. Então Isaac não podia sair de Canaã, ainda que o servo não encontrasse nenhuma mulher para ele. E o Abraão disse Abraão diz que não, para não retorná-lo à sua terra, porque existe uma promessa do Senhor na vida dele. Então, se existe promessa, ele não podia sair daquela terra. Nós não podemos nos locomover de uma terra para outra sem a autorização de Deus. Se eu estou a viver num país, eu só posso me mudar se o Senhor dizer: vai para a direita, vai para a esquerda, aí eu vou. Mas eu não posso sair de uma terra a outra sem que o Senhor me dê o aval. Pelo menos para mim, É o que eu entendo. E a minha obediência ao Senhor. E Gênesis 24, 7 a 9. Vamos continuar. Diz assim: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Deus prometeu a Abraão aquela terra. Obviamente a sua semente, que é Isaac, iria dar continuidade a esse propósito. Logo, não poderia voltar à terra natal, como já disse, do pai, porque a terra que Deus lhe prometeu era Canaã. Versículo 8 diz que se ninguém aceitar casar com ele, o servo está livre desta aliança e que deixe Isaac ficar em Canaã. Isto também significa que, se Deus dizer que
nós temos que casar com alguém é nosso esposo, ou nossa esposa, ou vice-versa. Mas aquela pessoa não querer estar conosco, né? Nós estamos livres dessa aliança, nós podemos seguir a nossa vida. O que o Senhor vai fazer com aquele negócio é do Senhor, mas nós temos que seguir a nossa vida. Nós não podemos ficar parados por ninguém, nem para ninguém. Independentemente se alguma vez houve alguma palavra, né? Ou alguma promessa. Se a pessoa não quer, a gente tem que seguir com a nossa vida. Ouvir o que o Espírito está a dizer e obedecer o Espírito de Deus. Amém? Vamos ao versículo 10 a 9. Esse vai ser o versículo, depois eu vou começar um outro vídeo. E o servo tomou 10 camelos, dos 10 camelos do seu senhor e partiu, pois toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, e junto a um poço d'água pela tarde, ao tempo em que as moças sairiam a tirar água. Para mim, esse versículo da viagem do servo representa a nossa jornada. Ele saiu de um sítio para o outro. Tudo a nossa vida passa por um processo. Tudo é uma jornada. Não recebemos bênçãos grandiosas sem passar por um processo. Tendo em mente que todo esse tempo Isaac está no processo de espera. E no fim do capítulo, nós vamos descobrir o que Isaac estava a fazer durante o tempo que o servo estava à busca de sua mulher. O segundo ponto é ser sábio, né? Estratégico. Durante o processo, ele quis encontrar, o servo no caso, quis encontrar uma esposa para o seu senhor. Ele foi onde elas estavam. Não foi a qualquer sítio, ele não foi a restaurantes, ele não foi a bares. Ele foi para um poço onde ele sabia que mulheres de família e trabalhadoras estariam lá, né? Porque muitas das vezes nós queremos encontrar boas mulheres e estamos aí para festas, estamos aí para restaurantes, estamos aí para não sei onde. Há um sítio onde elas estão. Há um sítio onde elas ficam. Há um sítio específico, sério. Mulheres de Deus não andam à toa. E vocês não vão encontrá-las em todo o sítio. Isso eu posso vos garantir 100%, porque eu estou a maior parte do tempo em casa. E eu posso vos garantir que as minhas amigas e mulheres de queixas que eu conheço, 99% do tempo elas estão em casa. Vocês podem encontrá-las em jantares de família, festas de família, em parques, cinemas, shopping. Mas há sítios que elas realmente não vão. E quem realmente cria esse encontro é Deus. Não somos nós, né? Nós temos que orar para podermos encontrar essas mulheres, né? Então, ele sabia que se eu ir ao poço, naquela hora, eu vou encontrar mulheres de famílias e trabalhadoras. Porque elas ficam lá a tirar água para levar para casa. Estão a trabalhar, né? Então eu pergunto, qual é a tua estratégia durante o processo? Vocês estão à espera de algo? Dependendo da tua situação, se já tens alguém em mente, então não vais à procura de outras, mas irás buscar a revelação do Senhor em relação a ela. E no caso seja, com a ajuda dos anjos, tu vais atrair ela para ti. No caso não tens ninguém, o que tu tens feito? Uma coisa é esperar no Senhor, outra coisa é perder tempo. E nós temos que saber discernir os dois, nos dois casos, porque muitas vezes nós ficamos, não, estou a esperar do Senhor. A espera passiva e a espera ativa. Espera passiva é aquele que tu ficas na tua casa, espera que alguém apareça na tua vida. Espera ativa é aquele que tu melhores a ti mesmo, em jejum e oração, buscas revelação e ficas em posição quando aquela pessoa aparecer, tu sabes que é aquela pessoa. Normalmente quem está em espera passiva tem dificuldade de reconhecer quem é a pessoa. A pessoa pode aparecer na vida, ele nunca vai reconhecer ou ela nunca vai reconhecer. Então a espera ativa é aquela que nós realmente fundamos o nosso destino matrimonial na rocha de Cristo. É orar, é jejuar, é buscar ao Senhor. O que é ser um esposo em Cristo? O que é ser uma esposa em Cristo? O que é que eu posso fazer melhor? O que é que eu posso... Porque não é querer ter um marido, não é querer ter uma mulher, é querer ser a esposa, querer ser o esposo. Orar, nos livrar de gerações maldicionais, nos livrar de muita coisa para estarmos limpos e juntos irmos para a nossa terra prometida. Não estar no deserto, né? Amém. Eu vou acabar esse vídeo e começar um outro.